Romanos 10, 11, que diz o seguinte: porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido. Amém? Pode se sentar. Queridos irmãos, o contexto desse capítulo 10, Paulo está falando de judeus e gentios. E ele começa o capítulo falando do desejo que ele tinha de ver os seus compatriotas convertidos a Cristo, salvos em Cristo Jesus. E esse versículo 11, saltou aos meus olhos na sexta-feira, quando a irmã Rafaela tratou dele. O Senhor ministrou muito ao meu coração. E por esse motivo eu li apenas esse versículo, porque o nosso objetivo nessa noite também é nos alertar no que diz respeito à nossa salvação. Assim como Paulo, ele começa demonstrando o seu desejo, a sua preocupação pela salvação dos seus compatriotas, do seu povo. De igual modo, o meu desejo, o desejo do meu coração, é que todos nós sejamos salvos em Jesus Cristo. É que todos nós, para sermos salvos, obviamente, cheguemos na linha final, cheguemos ao ponto final, confiando em Cristo. E eu quero compartilhar algo que eu digitei, que diz o seguinte: precisamos confiar em Cristo com todo o nosso ser, estando tudo bem ou tudo mal. Não há o que temer, pois nossas vidas estão escondidas em Jesus Cristo, guardadas nele. E por isso, não deixemos de confiar nele, pois sem fé é impossível agradá-lo. Dentro em breve, Jesus virá buscar a sua igreja. Dentro em breve. E esse momento será glorioso, o maior evento que toda a terra já pôde contemplar. Mas para que possamos estar nessa grande festa, a saber, nas bodas do Cordeiro, é necessário perseverar e perseverar até o fim. Para isso, precisamos estar vigilantes e não permitir que sejamos confundidos. Por quê? Porque o inimigo das nossas almas conhece o seu próprio destino e sabe que é a condenação no lago de fogo. Mas, antes que esse dia chegue para ele, ele não poupará esforços para se opor contra a igreja do Deus vivo e vai se valer de toda e qualquer armadilha e artimanha para tentar roubar-nos a fé. Sejamos vigilantes quanto a essas armadilhas que são lançadas para nos parar, para minar a esperança da glória. Deixa um pouquinho grande que eu acabei escrevendo em casa. Mas o que a gente precisa entender, irmãos, é que uma vez estando em Cristo, nós devemos perseverar. Nós devemos estar vigilantes, devemos ser diligentes com a coroa que recebemos. Devemos estar vigilantes, devemos ser diligentes com as nossas vestes que foram lavadas no sangue do Cordeiro. E existem
Eu coloquei apenas 3, como de costume. Provavelmente existam mais situações, mas existem 3 situações que militam para que nós sejamos confundidos nesses dias. Existem 3 situações que ocorrem para que sejamos confundidos. E a primeira delas é o mundo e as suas circunstâncias. Mais uma vez, Paulo diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Mas existem situações em que o mundo colabora para que isso não venha acontecer, para que nós sejamos confundidos. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8 e 9, Pedro diz o seguinte, escrevendo aos seus compatriotas também: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Lembrando que esse contexto de Pedro aqui, em que Pedro escreveu essa carta, os irmãos para quem essa carta foi endereçada estavam passando por tribulações por causa da fé. E Pedro, sendo direcionado pelo Espírito Santo, os estava alertando para que, apesar de tudo o que estava acontecendo, para que eles fossem vigilantes, para que eles estivessem atentos. Porque existia alguém por trás de tudo aquilo ali que tinha um objetivo principal: roubar-lhes a fé. Porque roubando a fé, acabou a esperança da salvação. E o inimigo trabalha em diversos setores da sociedade, por exemplo, em diversos níveis, justamente para desferir esse ataque. O objetivo principal dele é acabar com a fé, é sugar a fé daquele que professa o nome do Senhor. Mas há poder no nome de Jesus, porque o Senhor há de nos guardar nesses dias difíceis que nós estamos vivendo, e que essa dificuldade ainda vai se asseverar ainda mais. Nós falamos aqui, nós cantamos aqui sobre o Espírito Santo, e nunca foi uma necessidade tão grande como nos nossos dias. É claro que em todas as épocas houve a necessidade de sermos cheios do Espírito Santo. Era necessário que a igreja fosse cheia do Espírito Santo em todas as épocas. Mas hoje, mais do que nunca, cada um de nós tem por dever buscar pela plenitude do Espírito Santo de Deus. Caso contrário, nós não conseguiremos resistir às investidas do maligno contra as nossas vidas. Por isso, não poupe esforços. Se humilhe, ou melhor, nos humilhemos na presença de Deus, buscando pelo Senhor, pedindo: Senhor, renova, Senhor, acende o fogo no meu coração, Senhor amado, renova-me, Senhor amado, com o Teu Espírito Santo, capacita-me, Senhor, para prosseguir nessa caminhada daqui para frente, Senhor. Uma das coisas que é notória, que precisa ser notória para a gente, irmãos, eu já falei isso aqui algumas vezes, é que numa maratona, por exemplo, os metros finais são os mais difíceis. Por quê? Por causa do desgaste já ocorrido durante a maratona, a maior parte dela. E de igual modo, a nossa caminhada pode ser também imaginada como se fosse uma maratona. E à medida em que a linha de chegada se aproxima, maior será o grau de dificuldade para que nós consigamos acessar a linha final. O inimigo sabe que lhe resta pouco tempo. E a gente percebe
que o pecado está, como é que eu posso dizer? O pecado está de uma forma deliberada no mundo inteiro. E com isso o inimigo vai ganhando força. Mas a palavra do Senhor também declara que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Por isso, não há o que temer, mesmo que a sua vida esteja em risco. Lembre-se que nós não devemos temer aqueles que podem matar apenas o corpo. E somente isso. Antes, devemos temer aquele que pode matar o corpo e lançar a alma no inferno, assim como está escrito. Por isso, nós devemos estar preparados para tudo. Até porque o Evangelho não nos prepara para a vida aqui e agora. O Evangelho nos prepara para a eternidade. E nós devemos estar preparados o tempo inteiro. Porque por amor ao Senhor, nós somos entregues à morte o dia todo. Por amor ao Senhor. E o mundo trabalha para isso. Precisamos estar sóbrios, atentos, vigilantes. Essa semana levantou-se uma polêmica aí no que diz respeito ao ensino acadêmico. Eu não sou contra. Mas que cada jovem tenha a liberdade de escolha. Lembrando que, se o teu olho te faz pecar, arranca-o. Cada um deve escolher. Um exemplo, eu falo com a minha filha: filha, você vai escolher. Mas não se esqueça que existe toda uma eternidade para ser vivida com Cristo. Não se esqueça. Por quê? Porque a ciência tem aumentado de tal maneira e tem se tornado um ídolo e tem se tornado um Deus nesses dias. E muitos abraçam a ciência e acabam se esquecendo do Criador e acabam se esquecendo da promessa do Senhor. Cuidado, jovens, ou até os mais maduros também. Cuidado. Lembrando, não é uma proibição. É uma questão de vigilância, de escolha. É uma análise que você precisa fazer. Vale a pena eu ingressar numa universidade? Quem vai definir é você. Ore ao Senhor, peça a direção ao Senhor. E em tudo nós precisamos orar, colocar diante do Senhor. Paulo, tratando sobre essa questão da ciência, ele, em 1 Coríntios, no capítulo 1, vou ler a partir do 18, ele diz assim: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor desse século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria desse mundo? Pois, visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. A formação acadêmica é importante? Sim. Só para cá, para esse mundo.
ela é transitória. É importante? Sim. Mas não é algo necessário. Se você optar por não ter uma formação acadêmica, você não vai perder a sua salvação por isso. Mas se você tiver que escolher entre a loucura da pregação, a loucura do evangelho e a ciência, e você escolhe a ciência e adentra por ela, você perde a sua salvação. Mais uma vez eu quero repetir, eu não sou contra uma formação acadêmica. É uma questão de escolha pessoal. Mas o que nós precisamos fazer é não nos deixarmos ser confundidos com essa chamada ciência. O que nós não podemos permitir é que, por causa dela, a nossa fé seja roubada, principalmente os mais jovens, que estão prestes a ingressar numa universidade hoje. Cuidado! Cuidado com as ideologias que são forçadas na sua mente. Cuidado com a lavagem cerebral que provavelmente tentarão fazer com você. Cuidado. Muito provavelmente você poderá ficar isolado, porque existem os clãs ali. Se você não se enquadrar em algum deles, você vai ficar isolado. Então é muito importante não nos permitirmos ser confundidos. Uma outra coisa que o mundo faz, e as circunstâncias também, questão financeira, do dinheiro. Muitas pessoas com o desejo de querer melhoras, com o desejo, trabalhar não é pecado. Amém? Amém? Trabalhar é bênção. Ganhar dinheiro é bênção, irmãos. Quem disse que é ruim? Por favor, me dê o seu. Não é ruim não, irmãos. É bênção. Mas cuidado para não se embaraçar. Cuidado para que o dinheiro não se torne o seu senhor. Cuidado. Cuidado para que ele não venha dominar você. Cuidado. Não sejamos confundidos pelo mundo e pelas suas circunstâncias. É importante termos dinheiro? É. Mas cuidado para não se deixar embaraçar por ele. Uma outra situação também que o mundo muitas das vezes proporciona, momentos difíceis, momentos adversos. Como questões de saúde, por exemplo. Foi orado aqui. Quantos irmãos apresentando momentos de enfermidade? E aí, nessa questão circunstancial, lembrando aqui desse versículo de Pedro, Pedro estava alertando aos irmãos a estarem de olho, vigilantes, apesar de desculpa a expressão, todo o perrengue que eles estavam passando por conta da fé. Mas eu estou doente, eu descobri uma enfermidade. Não é bom, eu sei que não é bom. Mas ainda assim, esteja focado em Cristo. Esteja focado em Cristo. Você já passou por momentos de estar bem. Mas adoecer ou passar por qualquer tipo de dificuldade, alguma perda, faz parte da vida humana. Não tem jeito. Mais cedo ou mais tarde nós teremos perdas, irmãos. É um ciclo na vida que acontece. Bom seria se não tivesse. Bom seria se eu tivesse a escolha de dizer, Deus, eu não quero passar, não. Ou então, Deus, eu não quero que minha família passe, não. Mas não é assim que funciona. Enquanto estivermos nesse mundo que foi corrompido por causa do pecado, todos nós estamos sujeitos a qualquer tipo de coisas ruins que acontecem nesse mundo. E nem por isso Deus vai deixar de ser Deus.
Nem por isso o Salvador, o Senhor, vai deixar de ser Salvador e Senhor por isso, irmãos. Lembra de que nós falamos domingo passado, eu acho, sobre Paulo e Silas na prisão, que o inferno virou céu? Eles não olharam as circunstâncias, eles estavam com foco em Cristo. E por isso o milagre aconteceu. E mesmo se não acontecesse, o foco deles era Cristo. Eles tinham a plena convicção de que a alma deles estava guardada no Senhor e ninguém podia mexer. Poderiam mexer no corpo deles. Poderiam trazer dano apenas ao corpo físico deles. Mas na alma não, a alma já estava selada, guardada, escondida em Cristo. E é isso que a gente precisa ter convicção. Aleluia! E para finalizar essa parte da confusão que o mundo e as circunstâncias acabam trazendo, a inversão de valores hoje tão ovacionada. Aquilo que é certo se tornou errado e aquilo que é errado se tornou certo. E hoje existem até igrejas indo contra, usando a Bíblia, mas indo contra os ensinamentos de Cristo, indo contra a doutrina dos apóstolos, mas se dizendo igreja. Cuidado para não se permitir, para não se deixar ser confundido. Todo aquele que nele crê não será confundido. Então, se você crê em Jesus Cristo, você e eu, nós não seremos confundidos. Cuidado para não ser confundido. Em primeiro lugar, não sejamos confundidos. Primeiro, pelo mundo e suas circunstâncias. E segundo, vou falar agora, não sejamos confundidos pela distorção. Que tipo de distorção? Mateus capítulo 24, versículo 24 a 26. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eis que eu vou-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Uma das evidências da proximidade da volta de Jesus é que Deus irá permitir que o inimigo das nossas almas comece a manifestar de uma forma mais corriqueira, eu vou usar esse termo, de dons sobrenaturais. Deus vai permitir que isso aconteça. E todo aquele que não estiver cheio do Espírito Santo, sabe o que vai acontecer? Ah, não, mas é Deus. Eu vi com os meus olhos, a pessoa começou a andar. Só tinha um cotoquinho de... Eu vi a perna crescer. Ou você acha que vai ser coisinha boba? Para destruir, o diabo faz de tudo. Lembra lá, estou lembrando da mensagem do texto passado, lembra lá de Atos? Falando a verdade. Mas tinha um propósito. O propósito final, lá de Atos 16, enquanto aquela menina escrava dizia aos homens de Deus que pregam a salvação do Deus Altíssimo, lembra? Ela estava falando uma mentira? Não, ela estava falando a verdade. Mas ela estava possessa. E Paulo e Silas rejeitaram aquela mensagem, que era verdadeira. Mas tinha um propósito. Criar confusão. E eles tiveram discernimento e falaram, em nome de Jesus, sai dela. E o espírito maligno foi embora. Então, amados,
Nós estamos vivendo um período em que essas coisas vão ganhar vulto. E quanto mais vai se aproximando, e cada dia que passa, mais vai se tornar comum a manifestação sobrenatural do erro. Do erro. Muitos falsos profetas, falsos cristos. Cuidado, cuidado, cuidado. Algum tempo atrás, alguém me procurou e disse, olha, eu queria a sua bênção para ir lá no sul do país e ver um profeta. Eu falei, não. Falei, perdão, mas eu não vou fazer isso. Você pode ir, já comprou sua passagem. Quem sou eu para impedir você de ir e vir? Mas eu não dou a bênção, não. Profeta fulano de tal, lá no sul. Sinto muito, mas eu vou ficar com a palavra. A pessoa foi e não voltou mais para cá, né? Mas eu tive que me posicionar. Falei, não vou dar a benção. Até porque eu já passei por isso, irmãos. Eu já fui atrás de ministérios proféticos. Eu já fui atrás. Eu já passei por isso. Então, quando ela falou de bate-pronto, o pessoal que sabe de futebol aí, não deixei nem a bola quicar. Ela falou que queria. Eu falei, não. Que eu já vim disso. Eu já fui em Cabo Frio. Eu já fiquei 3 dias num congresso de adoração profética lá no Rio, eu e minha esposa, já fomos indo atrás de um grupo tal, porque Deus fazia as coisas. Não. Eu vivia no erro. Sabe, tantas outras coisas aconteceram naquele período, e eu via coisas sobrenaturais acontecendo lá. Mas que depois que os meus olhos foram abertos, eu falei, meu Deus, tem misericórdia de mim. Ou melhor, obrigado pela sua misericórdia. Obrigado pela sua misericórdia. Então, muito cuidado com as manifestações em tais lugares, em tais igrejas, em tais congressos. Tudo nós precisamos avaliar, passar pelo crivo da palavra, tudo. E eu fiz algumas perguntas, falei, irmã, qual foi o ministério que, a senhora sabe, qual foi o ministério que enviou essa pessoa que reconheceu o ministério profético dessa pessoa? Não. E eu fiz algumas outras perguntas e falei, tudo bem, a senhora pode ir. Tem a liberdade, mas eu não posso fazer uma coisa dessas. Olha, naquele lugar ali tem uma irmã que ora, um irmão que ora e a coisa acontece, aconteceu comigo. Cuidado. Cuidado. Muito cuidado. Conta-se uma história em que, numa determinada igreja, a pastora era especialista em consertar casamentos. Especialista. Está com problema no casamento? Vai lá na pastora fulana de tal. E alguém comentou com uma outra pastora, ou com uma outra mulher de Deus, vou falar assim. E essa mulher de Deus, se não me falha a memória, foi convidada para esse lugar. E quando ela ouviu isso, vem cá, pastora que conserta casamento, que é boa nisso. Essa mulher de Deus, o que ela fez? Foi se consagrar na presença do Senhor. Porque ela percebeu que tinha alguma coisa de errado nessa frase aí.
E ela foi se consagrar, e ela se consagrou por um período. E de fato, sabe como é que ela consertava casamento? Nessa igreja. Os casais que estavam em crise, ela simplesmente trocava as pessoas. Você não está dando certo com ela? Então você vai para lá, fica com aquela lá, e aquele lá vem para cá e fica com você aqui. É isso que ela fazia. E aí, no relato, antes de começar o culto, essa mulher de Deus foi a esse lugar, permitida pelo Senhor, direcionada pelo Senhor. E antes que o culto começasse, ela pediu: vamos orar? E todos aceitaram. E quando ela começa a orar, Deus a usa e ela vai e impõe as mãos sobre a suposta pastora. E o que acontece? Não era uma pastora, era uma impostora. Estava possessa. Isso é um fato verídico, irmãos. Então, cuidado. Cuidado para não ser confundido. Não se deixe enganar, não se deixe iludir. Ali tem isso, lá tem aquilo. Muito cuidado. Passe pelo crivo da palavra de Deus. Cuidado com as distorções. Cuidado com aquele evangelho que massageia o ego. Às vezes não tem esse absurdo tão grande, mas tem aquele lugar que, sabe, tem o tecladista lá usando um padzinho. Cadê o tecladista? Está lá usando um pad. Aquela harmonia menor, não é isso? Em tom menor. Toca aquela harmoniazinha de tom menor. Aqueles acordes, sabe? Que fazem que o pregador não precisa nem falar. De tanto você ouvir, você começa. A lágrima começa a querer descer só por causa do tecladista. A unção. Não é unção. Ele sabe o que ele está fazendo. Ele estudou para aquilo. Para trazer emoção. A música, por si só, ela pode fazer isso. Tá? Então tem gente que estuda só para isso. E aí está lá o tecladista lá, com aquela sequenciazinha preparada para tocar no emotivo, na emoção das pessoas. E o pregador vem com tudo, Tem aquele cenáriozinho, Claro, tem que ter, meia luz ou pouca luz, aquela forma de falar, não, que Deus vai fazer por você, e que você é isso. Eu ia citar uma frase aqui, mas não vou fazer isso não. E que você é aquilo, que Deus sabe. E no final um monte de gente chorando, aceita Jesus. Coisa linda. Mas não é evangelho. Paulo, no capítulo 1 de Romanos, ele diz o seguinte: eu não me envergonho do evangelho de Cristo, porque ele é poder de Deus e salvação para todo aquele que nele crê. Primeiro do judeu e também depois também o do grego. O evangelho, é claro que quando é a mensagem do evangelho, isso aconteceu comigo, quando o Senhor me despertou. Quando a mensagem do evangelho entrou no meu coração, acabou comigo. Ela não foi emoção. Foi constrangimento, eu fiquei consternado, as minhas entranhas contorciam, porque pela primeira vez na vida, eu tive a convicção de que eu estava indo para o inferno. Dentro da igreja. Vocês já conhecem a história. Então o evangelho me levou, entre aspas, a mensagem do evangelho inicialmente não me levou para o fundo do poço, mas me mostrou no fundo do poço em que eu estava. E aí eu tinha duas opções: ou morrer daquela forma,
no pecado ou olhar para o alto e clamar. Eu preferi clamar, né? Por isso que eu estou aqui, para a honra e para a glória do Senhor. Porque não houve mérito algum em mim. Foi obra dele. Amém? Obra dele. Então foi o Evangelho que me despertou. Não foi um emocionalismo, um coaching, sabe? Algo trabalhado, planejado, estudado. Não, não foi isso. Foi a mensagem contundente que me despertou. Foi a advertência de que se eu não me arrependesse das minhas práticas pecaminosas, eu iria passar o resto da eternidade no abismo, na condenação. Foi a mensagem da cruz, foi uma mensagem de amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu estava perecendo, eu não sabia, ou pelo menos eu não me dava conta de que eu estava perecendo, mas o Senhor me deu a oportunidade. E hoje, em muitos lugares, graças a Deus não são em todos, ainda existem milhares também de lugares que pregam a verdade, amém? Nós não somos os únicos, graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso, existem muitos, gente que nem não se preocupa em filmar, não estou dizendo que seja errado, tá? Mas gente que não filma, a gente nem sabe, mas prega a verdade, eu louvo a Deus por isso, porque Deus mantém os seus fiéis, é o Senhor quem mantém. Mas tem muita distorção, por exemplo, questão do evangelho da prosperidade. Tão falado, né, evangelho da prosperidade. Queridos, o tema central da palavra é João 3,16. E João 3,16 não fala nada de uma vida melhor aqui na terra. Fala da eternidade com Cristo. Você quer melhorar? Vai trabalhar, vai estudar, vai se qualificar. Não fique esperando do céu, sabe, como muitos aí ensinam, que Deus vai te dar, que Deus vai fazer. Deus tem o poder de dar e fazer? Sim, tem. Tem. Eu já disse para vocês que meu último emprego, antes de assumir o pastorado, eu fiquei quase 12 anos numa empresa, que eu entrei na empresa para trabalhar 3 meses, como temporário. E Deus escancarou a porta para mim. Foi Deus. Eu tenho a plena convicção disso. Então Deus pode fazer, pode abrir portas, sim. Mas o tema central do Evangelho não é esse. Quando os santos se reúnem, não é para isso. Não é para ficar garimpando bênçãos. Não é para ficar pedindo bênçãos a Deus. Não, é para oferecer. Oferecer o quê? O nosso melhor para Deus, a nosso louvor, a nossa adoração, porque só Ele é digno, só Ele é santo. Ele é digno de receber toda adoração, toda exaltação, todo louvor. É claro que chega um momento que a gente recebe a palavra de Deus, a gente recebe a exortação, a gente recebe ânimo, a gente fica alegre, a gente se entristece, porque às vezes a gente não está andando segundo a palavra. Não é assim que acontece? Pelo menos comigo é assim. E às vezes eu saio daqui, Senhor, me ajuda, Senhor, a melhorar. Me ajuda, Senhor, sozinho eu não consigo. Não é só vocês não, irmãos. O fato de eu estar ministrando aqui não me torna melhor do que vocês. Não. Quando eu estou sentadinho ali ouvindo a palavra também, quantas vezes eu saio daqui, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Eu sou ovelha também. Só que com um grauzinho a mais de responsabilidade. Só isso. Então a gente precisa ter cuidado com as distorções que têm andado por aí. E cuidado para que o nosso coração não seja fisgado por essas coisas. Porque se for fisgado por essas coisas, nós seremos confundidos. E se formos confundidos, acabou a salvação. O inimigo venceu. Em terceiro lugar, não sejamos confundidos pelo homem ímpio,
que apresenta uma falsa solução. Quando a irmã comentou sobre isso aqui, eu falei, nossa, realmente. Segunda Tessalonicenses, capítulo 2, versículo de 1 a 4, diz assim: Ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém, de maneira alguma, vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Quem está por trás disso tudo é o inimigo das nossas almas. Da questão da confusão. E aí o que o inimigo faz? Ele cria o problema, ele faz o problema acontecer, ele orquestra o problema, e depois, no final de tudo, ele mesmo vem com a solução para o problema. Imaginemos um corpo. Corpo humano. Braço esquerdo, braço direito. Cada um exerce uma função. Por exemplo, o meu braço, minha mão direita, é mais para apoiar as coisas, porque eu sou destro. Ou seja, eu faço, a minha habilidade em fazer as coisas é com a mão direita. Com a mão esquerda, eu apenas apoio, eu uso mais para apoiar as coisas, e com a mão direita, né, eu, por exemplo, aperto, né, bato. Com a mão esquerda eu mais apoio, mas ambas trabalham para um propósito, para o corpo. Estão me entendendo? E o que acontece? Hoje, quando a gente liga a televisão e vê um noticiário, já há algum tempo atrás isso já vem acontecendo, a gente vê essa separação, né, da mão direita com a mão esquerda. E ficou muito nítido, né, no último processo eleitoral, essa questão. E, ao que tudo indica, a igreja, né, não vou dizer a igreja do Senhor, mas uma boa parte dos evangélicos optou pela mão direita. Só que o que muita gente não conseguiu perceber é que tanto a mão esquerda quanto a mão direita estão ligadas no mesmo corpo. Hoje a mão direita faz um monte de coisa que, sabe, está sendo responsável por um monte de coisas que a gente ouve falar e fala, Jesus, meu Deus, o que é isso, Senhor? Onde isso tudo vai parar? E um monte de gente fica chateada com tudo que está acontecendo e começa, poxa, mas ninguém vai... Olha a frase, mas ninguém vai fazer nada. Ninguém vai tomar uma atitude. E não é só em âmbito Brasil, não, irmãos, é em âmbito mundo. Uma palavra muito utilizada atualmente é a polaridade. Ou melhor, polarização. Há uma polarização de um lado e de outro. E a gente vê coisas contrárias à Escritura, coisas contrárias àquilo que Deus ensinou. E a gente fica indignado e começa, mas puxa, ninguém vai fazer nada. Meu Deus, o que está acontecendo? Ninguém vai fazer nada. Aí começa a olhar para alguns personagens
imposição de autoridade e a gente começa a torcer, tomara que alguém faça alguma coisa e que seja preso e que aconteça e que faça o que aconteça. Mas uma coisa que muita gente não está percebendo, gente que está sendo confundida, é que a mão esquerda está trabalhando, justamente para que haja um clamor social mundial. E aí, de onde vai vir a resposta? Do lado oposto. Só que o lado oposto faz parte do mesmo corpo. Vocês estão conseguindo entender? Queridos, a nossa solução não é o homem, não está no homem, não está em governo, está em Jesus Cristo e ponto final. Vocês estão entendendo? A gente fica olhando muito para um lado que está causando dano na sociedade, que está fazendo isso, que está fazendo aquilo, e que tem lei isso, lei daquela forma, e a gente fica, ninguém se levanta, ninguém vai fazer nada. Ei, Deus está no controle. Ele nunca perdeu o controle, e a palavra declara que é mistério, ou seja, é necessário que todas essas coisas aconteçam. A palavra declara que no final dos tempos essas coisas iriam acontecer. E a gente fica torcendo para a mão direita fazer alguma coisa. Ei! Nem um lado, nem o outro, nós somos de Cristo. Nós somos de Cristo, irmãos. Cuidado para não ser confundido. Cuidado para não tomar uma rasteira. E é isso que vai acontecer. E é isso que vai acontecer com a maioria das pessoas. Não é isso que diz a palavra lá em 1 Tessalonicenses? Quando vos disserem paz e segurança, haverá repentina destruição. Não é isso que diz a palavra? Imagina um monte de coisa ruim acontecendo e de repente vem alguém com essa frase, paz e segurança. Aí o pessoal que estava, eu já não aguentava mais, estava esperando por essa resposta. Ainda vão dizer, graças a Deus alguém se levantou para cuidar dos problemas mundiais. Graças a Deus. Confundidos. Sem a visão do alto. O tempo está acabando. Não vai haver melhoras. Eu não quero ser pessimista para você aqui, mas não vai haver melhoras. A nossa melhora será quando nós entrarmos nas bodas do Cordeiro, celebrando junto com o Senhor. O tempo é para isso agora. Não adianta a gente querer melhorias, não. Vamos buscar ser cheios do Espírito Santo, porque mesmo no meio da tribulação, a gente vai viver bem. Mesmo em meio à dor, em meio ao choro, a gente vai ter Deus, se a gente estiver cheio do Espírito Santo. Assim como Paulo e Silas na prisão, com as costas dilaceradas, com os pés presos ao tronco, mas com a liberdade do Espírito. No local escuro, insalubre, fétido. Um local que tinha tudo para ser o inferno, que se tornou o céu, do jeito que eles estavam. Mas por quê? Deus manifesta ali naquele lugar. Então, amados irmãos, não se permita ser confundido. Cuidado com a estratégia. Não podemos ignorar os ardis do nosso adversário. Ele é ardiloso. Nós não podemos ignorar. Não podemos. Cuidado, faz uma festa do lado de cá. E aí os olhos voltam todo para cá. Nossa, eu não aguento mais isso. Alguém não vai fazer nada, enquanto o lado de cá está aqui, ó, só crescendo. E de repente vem a resposta para o mundo. Só que a resposta para o mundo, irmãos, não é algum ser humano que se levante para resolver os problemas que ele mesmo criou, ou melhor, que o seu Senhor criou. A resposta para o mundo se chama Jesus Cristo.
E quem não estiver ligado nele, quem não for dele, está ligado ao inimigo das nossas almas. Mas como? Como então não ser confundido? Recapitulando aqui, quem corrobora com a nossa confusão, com a confusão, para tirar o nosso foco, para roubar nossa fé? O mundo e suas circunstâncias, primeiro ponto. Segundo ponto, as distorções, infelizmente, muitas dentro da igreja. E em terceiro lugar, o homem ímpio com uma falsa solução. Mas como? Como não ser confundido? O texto que a gente leu no início já diz, já responde. Vou ler de novo. Todo aquele que nele crer não será confundido. Crer, acreditar, confiar e se comprometer. O sentido de fé é esse. Então eu preciso acreditar nele, preciso confiar nele, estar comprometido com ele, com Cristo, para que eu não seja confundido. E aí eu tenho aqui 1 Pedro capítulo 2, versículo 6, que diz o seguinte: por isso também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. Jeremias capítulo 17, versículo 7 a 9. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor, porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? E para finalizar, como não ser confundido? Salmo 34, versículos de 4 a 6, que diz o seguinte: busquei ao Senhor, e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Olharam para Ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. Louvado seja o nome do Senhor. Como não ser confundido? Acreditando nele, confiando nele, se comprometendo com ele. E esse é o convite do Espírito Santo para nós nessa noite. Vamos nos encher, amada igreja. Começar por mim. Precisamos nos encher. Porque a noite está chegando. Vamos nos encher para que não sejamos confundidos. Vamos nos encher para que o medo não se torne como uma tsunami contra as nossas vidas. Vamos nos encher para que nós não sejamos intimidados pelas ameaças. Vamos nos encher para que a nossa fé não seja minada, não venha diminuir até esmorecer, até acabar. Vamos nos encher para que nós sejamos condicionados pelo Espírito Santo a chegar na linha final e receber, enfim, a nossa coroa. Vamos nos encher para que naquele dia, ainda que agora seja chorando, seja em meio a dores, em meio a grandes perdas, para que naquele grandioso dia nós estejamos felizes e alegres na boda do Cordeiro. Vamos nos encher. Vamos nos encher para que nós não sejamos confundidos. Vamos olhar somente para Ele. Jesus, o autor e consumador da nossa fé. E é isso que o Senhor quer de nós. Não sejamos confundidos em nome de Jesus.
porque o adversário está louco para fazer isso conosco. Mas há poder no nome do Senhor Jesus, porque maior é o Senhor para nos guardar nesses dias difíceis, para nos guardar. Lembra de um versículo que eu li aqui, que se possível fosse, ele enganaria até os escolhidos, mas não é possível, sabe por quê? Porque Deus é maior para guardar o seu povo. Deus é maior para nos guardar. Então estejamos comprometidos com Ele, vivendo uma vida de santidade ao Senhor, vivendo uma vida de oração verdadeira, uma vida de leitura e meditação da palavra, enchendo o nosso espírito, alimentando o nosso espírito para a honra e para a glória do Senhor, crescendo na graça e no conhecimento do Senhor, nos enchendo de esperança, trazendo à nossa memória aquilo que gera em nós esperança, abrindo mão de noticiários, de situações que geram pavor em nós, olhando para o alto, ainda que estejamos vivendo aqui e pisando nessa terra, lembremos, nós não pertencemos mais a esse lugar, embora estejamos aqui ainda. É temporário. Espera só mais um pouquinho, suporta só mais um pouquinho. Lembre-se que Paulo disse, essa leve e momentânea tribulação produzirá em nós um peso de muito excelente glória. Paulo também diz, eu tenho por certo que as aflições desse tempo presente não se comparam com a glória que em nós há de ser revelada. Aleluia! Se coloca de pé em nome de Jesus. Não seja confundido. Não se permita ser confundido. Sob quaisquer circunstâncias, esteja focado em Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, em nome de Jesus.